Isso aí, tricolores, após as notícias do nosso São Paulo, né? O jogo ontem foi um jogo difícil, né? Pô, o São Paulo abriu o placar aí logo cedo aí, aos 3 minutos, com um gol de cabeça do Luciano, né? Luciano até que jogou bem no jogo de ontem. Campo pesado, muita chuva, gramado alto, né? Um tipo de campo que o time do São Paulo está acostumado a jogar, né? Por frequentar estádios da Série A, Morumbi, gramado bom, bem baixinho, né? Ontem foi um jogo mais difícil com o cara realmente de Libertadores. Inclusive, o próprio Zubeldia disse isso, que não vê diferença alguma numa Copa do Brasil para uma Libertadores. Inclusive, o time do São Paulo ontem jogou como se fosse a Copa Libertadores. Isso quem falou foi o Zubeldia no final do jogo ali, na entrevista dele para os repórteres, beleza? E assim, eu tô de acordo com ele. O São Paulo em jogos eliminatórios, Copas, vem demonstrando sempre muita vontade. Nem sempre é um bom futebol, mas o importante é a vontade, a raça e as vitórias chegarem, né? O ano passado foi assim nos jogos da Copa, contra até a Copa do Brasil. Que a gente saiu contra o Atlético Mineiro e também na Copa Libertadores contra o Botafogo, tínhamos chances reais de ter passado por aqueles dois times, mas por um acaso a gente não passou, né? São detalhes. E esse ano o São Paulo vem mostrando novamente muita força nas competições de mata-mata, né? O Zubeldia gosta muito desse tipo de competição e ele consegue elevar aí a moral do time quando é jogos decisivos. Bom, acho que o time tá de parabéns, o Zubeldia também, né? Apesar de eu não gostar de algumas coisas que ele faz, mas assim, no geral, ele vem bem, tá? Um técnico que tá agora colocando os garotos da base, né? E conseguiu ter um equilíbrio entre os jogadores mais experientes e também os jogadores da base. Ontem, né? O segundo gol foi o gol do Rodriguinho, que ele colocou o Rodriguinho em jogo, vem dando oportunidade pro Rodriguinho, porque o Rodriguinho realmente quando subiu para o profissional ainda não mostrou aquele futebol que ele jogou na base. E ontem fez um gol aí, um golaço, o gol que sacramentou a vitória aí do nosso tricolor por 2-1, né? O São Paulo ainda tomou um gol do Náutico, né? Fica aí ainda um ponto de atenção para o Ferrarese, que fez uma falta ali desnecessária. A gente já estava com um a mais em campo, o Ferrarese deveria ter tomado cuidado com aquela entrada, porém ele deu aquela entrada bem forte, né, no jogador do Náutico. Com um jogador a menos no Náutico, o juiz, né, não ia pensar duas vezes em expulsar o Ferrarese. E foi uma falta para expulsão, né? Foi muito parecida com a falta do Alisson no jogo da Libertadores. Mas enfim, não comprometeu, né? Então ficou os dois times com um jogador a menos. Porém, o São Paulo conseguiu de fato ali a vitória e foi um bom jogo, classificação, e estamos felizes por isso. Vamos aguardar agora o próximo jogo. O próximo jogo do São Paulo agora é pelo Brasileirão. A gente precisa de reagir no Brasileirão. Vamos pegar o Mirassol sábado no Morumbi. A gente vem de uma vitória em cima do Grêmio no Morumbi também, então a gente precisa de somar mais 3 pontos agora contra o perigoso time do Mirassol, tá? É um time que eu achei que ia brigar realmente para não cair, mas assim, vem jogando bem, tem uns medalhões lá, né? Uns jogadores mais velhos, jogadores rodados, e é um time que tá dando trabalho aí para os grandes. Então o São Paulo tem que entrar ligado. Eu não sei como que vai ser a escalação. Talvez no vídeo de amanhã a gente já traz aí para vocês no vídeo de amanhã ou sexta a provável escalação, como que tá a situação desse jogo aí contra o Mirassol no sábado, beleza? Bom, uma notícia que tá surgindo é o seguinte, que Juan Tressoldi, que o São Paulo queria continuar com o jogador, parece que deu aí deu um probleminha e o São Paulo não vai conseguir ficar com esse jogador aí em definitivo. Provavelmente o empréstimo dele acaba agora, no meio do ano. Ele vai voltar lá para o time da Itália, para o Sassuolo, e o São Paulo vê aí no jogador Gustavo Medina, que é da Ferroviária, uma alternativa caso realmente o Juan Tressoldi não fique no São Paulo. Tá uma pena porque o Juan vem jogando bem, porém o São Paulo tem um pagamento atrasado de 200 mil euros para o Sassuolo, aí vai complicar um pouco a renovação desse empréstimo aí com o Juan. Se o São Paulo pagar esse débito, né, o que ele deve, talvez consiga aí ficar com o Juan e renovar esse empréstimo. Se não, ele vai embora, né, já jogador que representou muito bem o tempo que ficou, e o São Paulo vai atrás aí do zagueiro Gustavo Medina, de 23 anos, que está na Ferroviária, tá? Um jogador novo que tem aí mercado para ser vendido futuramente, se for
bem aproveitado no nosso São Paulo, beleza? Bom, é isso, galera, as notícias de hoje. Agradeço você que acompanha. Como eu sempre falo, giro de notícias do São Paulo para você ficar por dentro é nesse canal, beleza? Notícias sobre contratações, lesões, escalações, palpites para jogo. Você acompanha tudo aqui neste canal. Então não deixe de se inscrever, você que é inscrito, você que não é inscrito. E você que é inscrito, deixa aí o seu like e ativa a notificação também para você não ficar de fora dessas notícias, beleza? Uma boa quarta-feira para vocês, galera, e até mais.